Meu nome é Thalia Maia, eu sou ginecologista aqui em Brasília e eu vou estar falando para vocês de um tema que eu gosto muito, que eu sou apaixonada, que são os dispositivos intrauterinos. Olha quantos a gente tem disponível hoje, gente. Nesse módulo eu vou estar falando para vocês os DIUs que existem, quais são as particularidades deles, quais são os efeitos benéficos, quais são os efeitos ruins deles e afinal dói para fazer a colocação, o que a gente pode estar fazendo para que a colocação incomode menos. Então a gente vai falar tudo sobre DIU aqui. Gente, então para começar eu vou falar para vocês os tipos de DIUs que existem, tá? E a gente divide esses DIUs em dois grandes grupos. O grupo dos hormonais, que é o Cailina e o Mirena, tá? Esses dois aqui, eles têm só progestágeno isolado, que é o levonorgestrel. E eles têm a liberação direto dentro do útero. A gente vai detalhar tudo isso aqui. Então, retomando, os DIUs hormonais são dois disponíveis hoje, o Mirena e o Cailina. Falando dos DIUs não hormonais, são várias opções. Falando dos DIUs não hormonais, a gente tem o DIU de cobre tradicional, que é aquele que fica 10 anos. A gente tem os DIUs de cobre que ficam 3 e 5 anos, que são esses aqui, ó, em formato de ômega. E a gente tem agora novo, né, o DIU de cobre prata, que são esses aqui, que a gente tem também o formato mini. Então são várias opções, então realmente a gente consegue englobar vários perfis de mulheres nesses métodos. Quando a gente fala de contracepção da mulher moderna, né, a gente tem dois fatores principais. Um é realmente a mulher tá querendo programar a sua gestação, evitar a gestação indesejada o máximo possível e ter um método o mais eficaz possível. Quando a gente fala disso, a gente fala muito dos LARCs, que são os métodos de elongação reversíveis, e os DIUs são um grande representante, né, desse grupo, em que a gente tem os DIUs hormonais e os não hormonais, e o próximo módulo que eu vou falar para vocês do implante de etonogestrel, que também é um LARC, tá? Mas essa aula de agora a gente vai estar específica falando dos dispositivos intrauterinos. A grande vantagem deles realmente é o fato de você conseguir uma eficácia muito alta, ao mesmo tempo em que a qualquer momento que você decidir mudar isso, você retira o DIU e você retoma a sua fertilidade imediatamente. Então realmente isso é uma vantagem muito grande, porque a gente consegue tomar uma decisão de ter uma proteção no longo prazo, mas sem precisar de uma cirurgia. Então, sem precisar que o parceiro faça uma vasectomia, ou sem precisar que a gente se submeta a uma cirurgia abdominal, como é o caso da laqueadura. A gente tem DIUs que duram 10, 5 e 3 anos, mas eu quero destacar aqui que você ficando 2 anos com um método desse, se você colocar na ponta do lápis, já fica extremamente equivalente. Então, você tem um gasto imediato com relação à colocação e com o procedimento, mas se você realmente bota na ponta do lápis o quanto que você gastaria com a carteirinha da pílula oral, com os adesivos, com o injetável, com o anel, então na maioria deles, ficando 2 anos com o DIU, você já consegue essa equivalência, tá? E apesar desse tempo de duração, isso é o tempo máximo, tá? Então a qualquer momento que você quiser retirar, você pode fazer essa retirada, seja porque mudou de ideia e quer engravidar, seja porque quer trocar o método, ou seja porque não adaptou, ou por algum outro motivo, em qualquer momento você pode fazer a retirada desse DIU. Falando dos DIUs como um todo, quem vai estar se beneficiando do DIU? Mulheres adolescentes que realmente têm um perfil de baixa adesão a métodos diários, mulheres que querem uma praticidade de resolver esse problema da contracepção e depois não precisar mais ficar se preocupando com ele, né? Então, mulheres que já fizeram uso de outros métodos e não se adaptaram bem por baixa adesão, mulheres que têm contraindicação a estrogênio, então, mesmo os hormonais quanto os não hormonais, eles não têm estrogênio, então mulheres que têm essa contraindicação podem estar usando esse DIU, e a gente tem ainda indicações específicas de cada um deles. Então, por exemplo, os DIUs que não têm hormônio nenhum, uma mulher que tem interesse em manter a sua ciclicidade, que não deseja ter impactos hormonais, né, no organismo, ela pode realmente estar lançando mão de um DIU não hormonal. Então, mesmo se não for uma contraindicação médica, que seja uma vontade da mulher, ela pode estar optando por esse.
E ainda assim, se tiver a contraindicação médica, ela pode estar usando um DIU sem hormônio e que vai ter eficácia diferente dos outros métodos não hormonais que realmente dependem de uma disciplina muito grande. Falando das indicações dos hormonais, a gente vai ter aí uma divisão. Então, existem as mulheres que sofrem por doenças uterinas, então adenomiose, cólica intensa, patologias de distúrbios de sangramento. Essas mulheres, assim como a endometriose, essas mulheres, elas vão ter a indicação de estar usando o Mirena, que é um DIU hormonal com uma dosagem mais alta de hormônio. Até pouco tempo, a gente só tinha esse DIU disponível. E agora, recentemente, foi lançado o Cailina, que é um DIU hormonal também só de progesterona, mas com baixa dosagem. Então, qual que é a ideia? Mulheres que optam pelo dispositivo intrauterino e que escolhem pelo hormonal, mas que querem só contracepção, a gente indica o Cailina. Lógico que essa mulher também vai ter o benefício de diminuir o sangramento, de diminuir a cólica, mas se, além disso, ela também tem uma patologia uterina, a gente vai indicar o Mirena, porque tem uma dosagem mais alta, vai controlar melhor esse sangramento, vai controlar melhor essa cólica, tá? Mas para as mulheres realmente sem patologia uterina, a gente vai estar direcionando para o Cailina. Com essa explicação inicial, você já consegue entender bem como que a gente faz a segunda separação. Então, a primeira eu falei que é pela categoria deles, em relação a ter hormônio ou não ter hormônio, e o segundo raciocínio é em relação ao efeito principal deles. Então, os métodos não hormonais, a mulher continua menstruando, mas ela vai menstruar com um pouco mais de cólica e um pouco mais de sangramento. No caso dos hormonais, não. A liberação do hormônio vai continuamente, com ação predominantemente local, e aí a maioria das mulheres vão diminuir a cólica, diminuir o sangramento ou até mesmo interromper. Mulheres que têm um sangramento menstrual pequeno, com pouca cólica, elas vão ter um impacto de aumento se usarem, por exemplo, um DIU de cobre ou um DIU de prata? Vão. Então, ele vai aumentar em relação ao basal da mulher. Mas, muitas vezes, esse aumento ele não é significativo a ponto de causar incômodo. Então, apesar de ter esse aumento, a mulher consegue tolerar bem. Ela usa um pouco mais de absorvente ou com um coletor, que é muito usado por essas mulheres também. Então, elas conseguem ter uma satisfação com esse método. Quando a mulher realmente tem um fluxo mais intenso, então mulher que sangra vermelho aí mais de 6 dias, então essa mulher, se ela coloca um DIU de cobre ou prata, ela pode passar a sangrar a ponto até de ter uma anemia. Então nesses casos a gente vai estar direcionando para um DIU hormonal, para que ela tenha esse benefício, né? É um efeito colateral positivo que a gente chama, é um efeito realmente de diminuir e evitar de agravar esse sangramento. E existem as mulheres que estão ali no meio, então ela sangra normal o suficiente para colocar tanto um contra o outro. E aí, nesse caso, o que a gente precisa? Que você pense o que para você é mais importante. Então, será que no seu caso, se a sua cólica aumentar, vai ser muito ruim para você? Se o seu fluxo menstrual aumentar, vai ser muito ruim para você? Ou não? Para você, o mais importante é não usar hormônio. Então, se você realmente não quer usar hormônio, talvez você tolere mais fácil a cólica e o sangramento aumentado pelo DIU. Então a gente precisa fazer essa dinâmica de equilíbrio, não adianta. Existem pontos que são realmente de saúde, mas existem outros que não. É o que você sente em relação ao seu corpo e o que vai fazer com que você fique mais satisfeita com o método. Quando a gente fala sobre DIU, né, uma das perguntas mais frequentes é relacionada à inserção. Então, como é a inserção? Se dói, se não dói, se existe alguma coisa que a gente pode fazer em relação a isso. Então, com relação à inserção, a gente já tem, né, diferença em relação aos insertores. Então, a gente tem alguns DIUs que incomodam menos e outros que incomodam um pouco mais, a depender do tamanho, né, da dilatação do colo do útero, do canal cervical da mulher. Mas assim, de forma clara, eu vou explicar primeiro o que é comum em relação a todos os DIUs. Então, como é que funciona a inserção? A inserção do DIU, ela pode ser feita tranquilamente no consultório, tá, gente? Então, a maioria das mulheres que eu coloco DIU, eu coloco aqui no consultório, inclusive as que nunca tiveram filho, com bastante tranquilidade, tá? Para algumas mulheres que são mais sensíveis
ou que tem mais dificuldade de tolerar o exame ginecológico, quer dizer, durante a inserção a gente vai ficar um tempo maior, né, com um espéculo dentro da vagina. Então, mulheres que fazem síndrome vasovagal ou que têm muita ansiedade, para essas mulheres a gente costuma conversar e oferecer a possibilidade de colocar o DIU em centro cirúrgico sobre sedação. Então, como é que é a inserção? Para essa inserção, a mulher, já decidiu que realmente vai colocar o DIU, a gente orienta tudo, os efeitos prós e contra, então realmente ela resolveu que vai colocar o DIU. A gente põe a mulher na posição ginecológica, geralmente ali uns 30 minutos antes a gente prescreve uma medicação para que ela tome, então ela pode tomar até em casa mesmo essa medicação e ir para o consultório. Essa medicação para dor, um anti-inflamatório, um anti-espasmódico, uma medicação para cólica mesmo, para dor, ela pode estar fazendo esse uso 30 minutos antes da colocação. E aí ela chega na consulta, se posiciona na posição ginecológica, que é colocando as perneiras. Então tem profissionais que preferem pôr o pé, tem profissionais como eu que colocam a parte de trás do joelho. Aí isso tem a ver com a questão da formação, né, e o que é mais confortável para cada um. Em alguns casos a gente até pode pedir para a mulher mudar a posição para conseguir angular mais a pelve e facilitar o acesso ao colo. Mas isso é bem flexível, depende bastante do profissional. Então a mulher vai deitar na posição ginecológica, a gente passa o bico de pato, que é o espéculo, né, que é esse aqui, tá? Então isso aqui é o que a gente usa para poder afastar as paredes vaginais e chegar até o colo. Nosso objetivo é chegar no orifíciozinho do colo, lá no fundo. Então aqui é a vagina, essa é a visão que a gente tem na hora da colocação. Então lá dentro tem um orifíciozinho, só que a vagina ela é fechada, então para que a gente consiga chegar até lá, a gente precisa realmente usar o espéculo para afastar as paredes. E aí qual que é a ideia? A gente vai passar pelo orifício, entrar no colo do útero e chegar até o fundo do útero. E aqui vai ser onde vai ficar o DIU. A maioria dos úteros são viradinhos, então tem útero que é virado para cima, com antiversão, e tem úteros que são retrovertidos, virados para baixo. Então é muito importante que a gente consiga retificar esse local de colocação do DIU. Isso funciona principalmente para evitar que tenha complicações como perfuração, por exemplo, ou o DIU fica fora do lugar. Então, o que a gente faz primeiro? A gente pinça o lábio anterior do colo, dependendo da situação, às vezes a gente pode pinçar o posterior também, mas a gente prende o lábio com uma pinça. Então, na hora que a gente faz isso, a gente consegue um efeito de retificação. Então, é como se o útero tivesse assim, eu pinçasse aqui e puxasse. Então, como o útero é móvel, a gente consegue fazer com que ele fique mais reto. E aí, com isso, eu consigo entrar para fazer a medição e, na sequência, a colocação. Então, na hora que a gente pinçou o colo, né, retificou o útero, a gente entra com o esterômetro e faz a medição. E aí, com isso, a gente vai conseguir saber exatamente a altura que a gente vai fazer a colocação. Então, se vocês perceberem, o DIU, ele tem umas marcações, né, umas medidas, tanto hormonal quanto não hormonal também. Vou pegar um outro aqui para mostrar para vocês. Ele tem esse medidorzinho, tá vendo? Essa marcação, na verdade. Então, quando a gente faz a medida, a gente já vai saber a profundidade que a gente vai fazer a colocação do DIU e a gente vai adequar essa marquinha, né, exatamente, para ter toda a segurança no procedimento. Fez a medida, na sequência a gente vai entrar com o DIU para liberar ele lá dentro. Cada DIU tem um insertor específico, depois eu vou gravar um vídeo mostrando a inserção para vocês, e aí vocês vão conseguir entender por que faz diferença o formato do DIU na hora da colocação em relação ao desconforto. Porque dependendo do DIU, ele pode abrir para baixo ou ele abre para cima. E tem o tamanhozinho dele também. E isso faz com que o tubo insertor possa ser um pouco menor. Então, por exemplo, vou mostrar aqui a vocês o DIU de cobre. O DIU de cobre, ele é em T, né? Então, ele fecha para baixo. Então, como é que funciona? A gente dobra ele e coloca ele dentro do insertor, certo? Quando a gente faz isso, vocês vão ver que ele fica com um abaulamentozinho, ó, tá vendo? Opa, soltou já. Então, a gente põe dentro do insertor e ele fica assim, tá vendo, ó? Desse tamanho. O DIU de prata, que é o DIU de cobre que eu vou detalhar para vocês mais à frente,
ele fecha para cima. Então olha aqui, ó, ele fecha assim. Então na hora da gente fazer a colocação, vocês já percebem, ó, que tem uma diferença, tá vendo? Um fecha para baixo e o outro fecha para cima. E ainda tem um formato em ômega, né? Que ele entra abertinho e ele se torce na hora de entrar, tá vendo? Então, quais são os momentos que pode dar dor, gente? Passar o espéculo, então isso independe, né, da paciente, mas assim, existem maneiras de você passar, você que é estudante, você que é médico, existem maneiras de você passar o espéculo com cuidado, para que a pessoa não tenha, assim, aquele desconforto, né, usar um espéculo pequeno, não precisa usar um espéculo grande. Então, esse é o primeiro ponto, mas que eu tô considerando que você está com um profissional que você está habituada, com a sua ginecologista, que você já tem um profissional que realmente examina com cuidado e tudo mais. Então, o ponto de dor, primeiro, é na hora que a gente pinça o colo. Então, na hora que a gente pinça o colo, gente, por incrível que pareça, a maioria das mulheres não sente dor aí, viu? Mas algumas têm uma sensibilidade maior e sentem sim, tá? Então, nesse pontinho pode incomodar. O outro ponto que pode incomodar é na hora da gente fazer o teste, né? Na hora da gente fazer a medição. O que é isso? Na hora que a gente faz a medição, o nosso objetivo principal é saber a distância que a gente vai colocar o DIU, como eu falei pra vocês. Mas a gente também tá fazendo isso para ser a primeira passada pelo canal do colo. Então a gente vai saber se de fato a paciente vai conseguir receber o DIU lá dentro. Então a gente vai fazer essa passagem e aí algumas pacientes apresentam estenose do colo, então a gente às vezes não consegue passar pelo orifício externo ou a gente não consegue passar pelo orifício interno, não consegue nem chegar. Ou às vezes a gente está fazendo isso e a paciente já relata um desconforto e tal, que é parar um teste que a gente faz para realmente ver se ela vai tolerar colocar no consultório. Se esse procedimento for ok, perfeito, na sequência vai ser basicamente passar o insertor e o desconforto é muito semelhante a essa medida. Pacientes que já não toleram bem esse passo, eu aconselho que suspenda e avalie a possibilidade de estar fazendo a colocação no centro cirúrgico. As mulheres que também apresentam essa estenose do colo, né, o colo fechadinho, a gente tem como fazer a colocação em centro cirúrgico, porque a gente faz essa dilatação sobre sedação e é possível a pessoa tolerar. Realmente, dilatar um colo sem a pessoa estar sedada é uma tortura. Então, isso realmente não deve ser feito. Esses são os pontos principais que podem causar algum desconforto na hora da colocação. Bom, e como é que a gente faz para que doa menos, né? O ponto que eu gosto de falar primeiro em relação a como, né, incomodar menos a inserção é realmente você escolher um profissional que você esteja segura e que você confie. Por quê? A ansiedade, a insegurança relacionada ao procedimento é o principal fator para a gente aumentar muito o nosso pico de dor. Então a dor, ela não é igual ao tato, que é tô encostando ou não tô encostando. A dor, ela é um misto, né, de emoções e sensações junto com o que realmente está acontecendo. Então as pessoas, a gente sabe que interpretam a dor de formas muito diferentes. Então uma mesma mulher passando por uma mesma situação, ainda que ela tenha um corpo muito semelhante, ela pode interpretar a dor de outra maneira. Então existe o limiar de dor de cada um, mas existe também a ansiedade que aquele contexto pode gerar. Então o principal é você realmente antes consultar com um profissional que vai fazer a colocação, ter as orientações, tira todas as suas dúvidas e entender que a dor não era um procedimento inteiro. Então, assim, tem relatos na internet falando assim, nossa, mas eu senti muita dor, foi um absurdo. Eu fiquei um tempão lá com dor. Gente, são passos específicos, momentos específicos que podem ter a dor. Então, não é durante o procedimento inteiro. Então, se você entende isso e se você sabe que na hora que incomodar o profissional vai parar, ou então de repente vocês vão pensar assim, não, olha só, eu quero realmente colocar o DIU, se eu sentir um pouco de dor, eu prefiro aguentar um pouquinho para já colocar, porque eu sei que vai ser rápido. Então isso tem que ser uma conversa, entendeu? Entre a mulher e o profissional que a mulher escolher para fazer essa colocação, para que realmente o fator de ansiedade não seja um fator importante para estar agravando essa dor. Segundo ponto é realmente a mulher saber que se começar a doer, ela pode falar pro profissional, interromper o procedimento e ele vai parar. Tem gente que às vezes acha
que vai ser um ambiente assim de tortura, que ela vai sentir dor, mas ela já fechou que tem que botar e ela vai ter que botar aquele procedimento. Não, gente, o procedimento ele pode ser interrompido. Você pode virar profissional e falar assim, olha, eu estou sentindo muita dor, não estou aguentando, eu prefiro que pare o procedimento, entendeu? Ou então até, eu costumo falar assim para paciente, olha, se você sentir incômodo, você me avisa. Não deixa ficar um incômodo forte, não. Me avisa quando você sentir alguma coisa para eu poder estar te ajudando a passar por esse momento e que seja o mais tolerável possível. Outra dica importante, gente, é com relação à respiração. A respiração, ela é um tranquilizante natural. Ela é uma maneira que a gente tem de realmente conseguir ficar mais tranquilo durante o procedimento. Então, eu oriento a você que se por acaso o profissional que for colocar em você não fizer esse tipo de comando, você mesma pode fazer isso. Então, você já sabe como é que funciona a inserção, você já entendeu sobre isso. Então, você vai fazer respirações profundas. Respirações profundas e longas. A gente tem isso em várias técnicas de meditação, técnicas de hipnose, técnica de mindfulness, usando isso realmente como uma ferramenta para diminuir a ansiedade e o medo. Então você evita hiperventilar, porque quando você fica aí, você pode enjoar mais fácil, você pode passar mais mal. Então realmente a respiração é um ponto que você precisa controlar para que você realmente passe por esse procedimento ou até mesmo algum outro procedimento com menos dor possível. Outra dica para que realmente a inserção do DIU não seja dolorosa é você colocar o DIU durante a menstruação, porque durante a menstruação o colo do útero fica mais aberto, então é bem mais tranquilo para poder fazer a inserção. Então gera mais conforto tanto para você quanto para o médico que vai fazer a colocação. E a gente tem certeza também que você não está grávida. Outra questão importante é assim, eu costumo avisar a paciente quando eu vou fazer aquele momento que dá o desconforto, porque senão a pessoa fica com medo, ela não sabe exatamente a hora que vai doer, então ela já fica preparada em estado de alerta, tipo, o leão vai chegar, eu preciso correr a todo momento, muita adrenalina. Então eu falo, olha, o momento que dói é esse, que nem eu expliquei pra vocês, e eu vou avisar pra você. Então você pode virar pro médico que for colocar em você e falar assim, olha só, tem como você me avisar na hora que você for fazer a medição? Tem como você me avisar na hora que você for pinçar? Tem gente que prefere não ser avisada, mas geralmente a pessoa fica mais tranquila, entendeu? Então a gente fala assim, tosse, na hora que a gente fala tosse, que é porque vai... Na hora que você tosse, o colo desce um pouquinho, fica mais fácil para pinçar. E a gente distrai um pouquinho daquele ambiente da dor, entendeu? Então, existem técnicas que o profissional pode estar aplicando também para fazer com que esse desconforto seja menor. Então, outra é essa, é deixar a pessoa segura de que você vai avisar na hora que o profissional vai avisar na hora que vai ter dor. Então, seria na hora de pinçar, na hora de medir e na hora de realmente colocar, para você saber que você vai sentir alguma coisa ali, pelo menos uma cólica leve, você vai sentir e você não assusta, entendeu? O procedimento de colocação é um procedimento bem rápido, gente, é bem rápido mesmo, tá? Agora, se você realmente identifica que você é mais ansiosa, que você tem mais dor, eu recomendo que você solicite para fazer a colocação sobre sedação. É a minoria das mulheres, mas as que realmente sentem, elas se beneficiam muito dessa colocação em centro cirúrgico. Bom, como é que funciona a colocação em centro cirúrgico, né? A colocação em centro cirúrgico funciona assim. A pessoa chega, geralmente 1h30 antes do procedimento, em jejum, tá? Ela interna no hospital, a gente faz o procedimento, então existe uma sedação, geralmente é usado, o anestesista usa geralmente propofol, é uma sedação, não precisa entubar, não precisa de anestesia nas costas, é só realmente uma sedação na veia. A pessoa aprofunda, a gente faz o posicionamento, faz a colocação do DIU, a pessoa não sente nada, depois ela acorda e recupera da anestesia, então geralmente aí passa umas 2, 3 horas e vai para casa, normal. Bom, e o pós-inserção, como é que funciona? Então, independente da cólica na hora da colocação, algumas pessoas têm cólica após a colocação, pela presença do corpo estranho dentro do útero. Então, o útero tá lá, ele é formado por músculo
a presença desse corpo estranho faz com que o útero contraia. Então eu vou mostrar aqui para vocês de novo. O útero, ele é uma cavidade virtual. Então ele não é aberto, não é como se fosse uma sala assim toda aberta. Ele é bem fechadinho. E o DIU, ele vai ficar aqui, ó, nessa região assim, ok? Ele não fica solto lá dentro, o útero fica apertadinho. Só que na hora que você põe, o que acontece? Essa parede, que é o miométrio, né? Ela é formada de músculo. Ela começa a contrair e começa a contrair. Então isso é que dá a cólica, tá? Então, geralmente eu oriento 3 dias de medicação para dor, tá? Mas é opcional, se a pessoa não quiser tomar, ela pode não tomar. Essa dor do pós é muito individual, tá? Independe da colocação ter sido no consultório ou com sedação, ela pode acontecer. Dificilmente é necessário afastar das atividades normais, colégio, trabalho, muito difícil. Geralmente eu faço atestado para aquele dia da colocação, independente se é no consultório ou não, para a pessoa ficar mais tranquila, não ter relação naquele dia, no dia seguinte, porque pode dar cólica, né? Não fazer exercício físico, mas geralmente é bem tranquilo. Sobre a retirada do DIU, ela é feita no próprio consultório, então a gente coloca o DIU e fica um fiozinho exteriorizando pelo colo. Eu vou mostrar para vocês como que é isso. Eu vou usar esse aqui. Então, olha só, o DIU, ele fica dentro do útero, certo? Esse útero aqui, ele tem um problema, ele não poderia estar com DIU, porque existe um pólipo aqui dentro. Então, nesse caso, a gente teria que tirar o pólipo primeiro, antes de colocar o DIU. Mas eu vou usar esse modelo, porque ele é bem legal para mostrar aqui, ó, o colo e o fio, tá certo? Então, esse fio, depois que a gente faz a colocação, a gente corta ele e ele fica abraçando o colo, tá? Então, esse fio, o pênis não sente, tá, gente? O pênis não tem sensibilidade para sentir. Ele abraça o colo assim, ó. E a penetração, ele abraça o colo assim, né? E a penetração, ela acontece aqui. Então, o pênis realmente não tem sensibilidade para sentir. Se por acaso a pessoa enfiar o dedo lá dentro, o próprio dedo, enfiar o dedo lá dentro, der uma rodada, pode ser que ela sinta o fio, mas ele realmente fica bem discreto. Se por acaso você colocou o DIU, ou soube de alguém que colocou o DIU e o parceiro ficou sentindo, ou o fio ficou muito longo, e aí ele embolou e ficou dando pra sentir, ou então ele ficou muito curtinho, entendeu? E aí ele ficando curtinho, poderia espetar. Mas nesses 2 casos é só você voltar no ginecologista que fez a sua colocação, ou procurar algum outro ginecologista, que ele vai estar reposicionando esse fio. Fazer essa retirada, como é que a gente faz? A gente pega uma pinça, faz o exame ginecológico, né? Pega uma pinça, prende no fio e puxa o DIU, tá? Raríssimos casos esse fio sobe, fica escondido lá em cima e aí realmente a pessoa precisa sedar. Mas antes de sedar, existe uma pinça, chama pinça jacaré, que a gente consegue entrar aqui no colo do útero e alcançar o fio, sabe? E puxar. Então eu não trouxe essa pinça aqui pra vocês, depois eu vou, hoje na gravação eu não trouxe, mas eu vou depois filmar essa pinça pra mostrar pra vocês e vou deixar aqui como um adicional, tá? Pra vocês conhecerem de curiosidade. Então existe ainda essa opção da gente retirar. Bom, a questão da cólica é só uma cólicazinha rápida, realmente incomoda praticamente nada pra fazer a retirada, é bem tranquilo esse procedimento. Comentei do útero que eu mostrei ainda há pouco agora que tinha um pólipo, né? Então, o fato de ter uma contraindicação não quer dizer que a pessoa não possa colocar. Significa que às vezes você precisa resolver aquele problema e aí você passa a poder colocar o DIU, tá? Então, quais são as principais contraindicações? Tanto o DIU hormonal como o não hormonal, eles têm contraindicações em comum. E essas contraindicações, elas têm relação justamente com o fato dele ser um objeto que fica dentro do útero, tá? Então, por exemplo, se a mulher tá grávida ou tem suspeita de gestação, não pode botar DIU, gente. Se a mulher tem alguma deformidade na cavidade uterina, seja algum mioma que está voltado para dentro da cavidade, algum pólipo que está voltado para dentro da cavidade, ou se ela tem alguma malformação uterina, então o útero, ele pode ter vários formatos na hora da gênese, né, do útero, ele pode às vezes não dividir completamente, ou ele pode ter um septo no meio, então realmente precisa dessa cavidade uterina com a formação normal para que a gente tenha o espaço para fazer a colocação do DIU, e uma vez que ele esteja lá, ele realmente faça o seu efeito.
Logicamente, se a pessoa tem uma infecção ativa, né, intraútero, então se ela teve uma infecção ou uma possibilidade de um aborto infeccioso, realmente ela não pode fazer a colocação. Mas a gente tratando a infecção, a gente pode fazer a colocação. Então, essas infecções dentro do útero, elas não contraindicam que você vá colocar o útero no futuro. É simplesmente você não fazer a colocação durante a infecção. Além disso, né, se a mulher tem uma lesão de câncer de colo, o câncer de endométrio, né, um câncer ativo no útero, a gente também não faz a colocação durante a doença, tá certo? Bom, agora eu vou falar para vocês as contraindicações de cada um, porque aí essas foram comuns aos não hormonais e aos hormonais, então agora eu vou dividir, tá? Então, o que a gente tem de contraindicação específica do DIU de cobre e prata? Bom, se a pessoa tiver alergia a cobre ou prata, realmente a gente tem uma limitação para poder fazer essa inserção. É muito raro, tá? É muito raro. Existem pessoas que têm alergia a níquel, têm alergia a outros metais, e que a gente consegue colocar tranquilamente também o DIU de cobre ou o DIU de cobre e prata, tá certo? Outra contraindicação, e aí a gente tem que avaliar com muita cautela essa contraindicação, é a questão do sangramento. Então, mulheres que apresentam um sangramento aumentado ao ponto de causar anemia, então veja bem, essa mulher sangra